E também precisa de atenção para o próximo assunto aqui do Mulher Demais, porque muitas vezes vai refletir na vida da sua criança. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente que toda criança tem direito à convivência com a família materna e com a família paterna. E todo genitor que não mora com o filho e não tem a guarda tem direito a visitar e ter o filho em sua companhia. Isso é lei. Mas, afinal, como é que funciona o direito de visitas para pais separados? Para homens e mulheres? Roda a vinheta que o Café com Direito está no ar. Sheila Sodré está aqui mais uma quarta-feira. Bom dia, amiga. Bom dia, Fê. E um tema bem carente, né? É, o pessoal de casa também gosta muito porque é uma situação bem rotineira e às vezes as dúvidas jurídicas elas pairam aí, tá? A gente tá aqui para ajudar. Primeira situação, vamos pensar no bebezinho, tá? Quando a criança ainda é bebê, como é que fica a situação da visitação se nessa primeira etapa da vida precisa muito do cuidado materno, né? Pois é, Fernanda, olha bem, para estabelecer essas visitas, se for já no processo judicial, é uma das coisas que o Ministério Público mais tem cuidado é de chamar a atenção exatamente para as necessidades da criança. Um bebê, desde pequeno, já tem que criar realmente esses laços afetivos. Mas o que acontece? Um bebezinho, ele está amamentando, ele tem toda uma rotina, então tem que ter realmente uma compreensão de ambos os lados aí, dessas visitas, que essas visitas aí sim, ela vai ter que ser em casa, né? E aí a gente tá falando de bebê recém-nascido, até ela começar a ganhar um pouco mais de autonomia, de alimentação, para poder sair, passar o final de semana, horas. Né? Não pode se imaginar, uma criança que amamenta, aí é uma questão de compreensão, não vai dar para passar mais tempo que gostaria, não pode viajar, salvo os casos das crianças que já tá com 1 ano, ou com idade que não amamenta, que toma leite que não seja do peito, né? E muitas vezes, quando tem uma babá, ou alguém que cuida, ou uma mãe, ou alguém que a acompanhe, porque a importância que tem que ser preservado realmente é essa convivência. Entendi. Como é que fica a situação em datas especiais para as crianças maiores, já que no bebê a gente já entendeu que vai depender muito, né, de como tá esse bebê. E não só você falando de bebê, Fê, você que tá com uma agora, imagina, é questão às vezes de saúde, como é que tá. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é simplesmente o direito, não, porque ele tem direito à visita e vai... Não vai levar, porque... O bem-estar da criança sempre em primeiro lugar. Exato, pronto, a frase é essa. E a questão das datas comemorativas, nós temos férias 2 vezes ao ano, nós temos Natal, nós temos Réveillon, temos dias dos pais, dias dos avós, né? São datas assim que é importante, eu acho bacana. Aniversário. Exato. Né? Aniversário é um tema complicado, porque aí quer fazer a festa de aniversário no dia da festa. Isso. E a outra também tem direito a ficar com a criança. E aí, Sheila? Fernanda, olha, como eu digo, porque eu gosto você gosta dessa frase, eu uso demais. O combinado não dá errado. E se o combinado for na justiça, na hora que está estabelecendo as visitas ali, então fica estabelecido o quê? No caso das férias, umas férias de janeiro é comigo e a de junho é com você. Então, você vai ter que alternar. E muitas vezes, Fernanda, alguns pais querem, os outros não querem. E muitas vezes aí, Fernanda, até o próprio judiciário, na hora de um acordo, o Ministério Público, dá como é que diz, não uma lição de moral, mas influencia, explicando da importância realmente dessa alternância de férias, de passar também com a família paterna ou materna. Então, tem sim que conciliar, né, nesse momento. Você falou data de aniversário. Olha na cabeça de uma criança fazer um aniversário bacana e não tá uma família de um lado ou do outro por conta de briga, por conta de 1001 coisa. Pensar na criança. Mas é mais comum, viu, Sheila? O difícil é quando essas famílias se unem para fazer uma festa única. Isso é muito mais difícil. O mais comum é que um faça festa num dia e o outro comemore no outro. Tudo quando é decidido judicialmente, Fernanda, nessa questão da regulamentação da visita, isso tudo fica estabelecido. Entendi. Então isso é muito bom, né? Qual tempo, quais os finais de semana, se é o final de semana meu, outro é de 15 dias. Não, mas eu trabalho demais, eu trabalho fora, em outra cidade. Não, então tudo bem. Tudo isso é colocado e analisado num caso concreto, no seu caso concreto. Entendi. Então, muitas vezes, o que a vizinha acontece com o filho da vizinha... Não vai ser regra pra você. Exatamente. A criança sempre em primeiro plano, sempre a primeira necessidade. E a situação familiar também, o contexto, né? Exatamente. Sheilinha, tem uma pergunta de um telespectador, como é que fica a questão de visitas para pais que moram em países diferentes? Por exemplo, um aqui no Brasil e outro no exterior. Olha, Fernanda,
Eu não lido diretamente com essas ações, mas uma colega já teve essa situação muito bem clara. E ele a criança vai passar um tempo no exterior, né? Fica todo mundo com medo, vai e não volta. Mas ele vai passar, sim, as férias de junho com os pais, com o pai, a família do pai, no exterior. Mas tudo isso regulamentado, tudo isso com autorização judicial. Então, tem toda uma segurança, um comprometimento em relação a isso. E é coisa que já vai fazer anos, onde tem essa necessidade. Porque imagina, pais morando em países diferentes, olha a riqueza de cultura que você pode estar privando o seu filho, né, de usufruir e de conhecer. Tem uma pergunta da Jéssica, do Colinas do Sul. Ela queria saber se o ex-marido dela tem direito à visita do filho se ele não paga pensão alimentícia. Olha, eu vou te dizer que é uma das coisas que mais perguntam no meu Instagram, Fê, exatamente essa realidade. O pai não dá nada, não ajuda, não colabora, mas todo final de semana tá lá, lindo e maravilhoso, para poder pegar o filho. Gente, infelizmente são coisas completamente diferentes. Né? A obrigação da pensão, ela é tratada em outra esfera, né? Da alimentação, da necessidade, das possibilidades. A visita, a convivência, como o Fernando abriu muito bem o programa, falando do direito da criança também, dessa convivência. O que você tem que fazer? Você não pode privar a criança, não estou nem falando do pai ou da mãe, você não pode privar a criança dessa convivência familiar por conta desse atraso da pensão, por conta até dele nem pagar nunca. O que você tem que fazer você vai e leva, mas o processo ali de cobrança dos alimentos, ele tem que seguir. Né? São questões paralelas. O que não pode é impedir, o que não pode é dificultar, porque senão você vai ter um processo, né, ali, você está tendo uma luta para poder conseguir a pensão alimentícia, ele pode realmente entrar com a regulamentação de visita e pode ganhar e uma coisa não ser discutida completamente diferente, Fernanda. Já outra Jéssica, dessa que mora no bairro do Valentina de Figueiredo, aqui em João Pessoa, ela disse que veio morar aqui no ano passado e o pai da filha dela mora em Natal. Ele quer que ela vá deixar a menina no fim de semana, sim, e outro não. É o correto ela ir deixar ou ele vir buscar? A menina tem 7 anos. Olha aí, né? Às vezes começa a exagerar a questão, né? Não, ele tem sim o direito de convivência, né? É importante para o filho, né? Mas é ele sim, ainda mais a despesa da viagem, de vir, de buscar. A criança não pode viajar sozinha, tem que ir. Então, realmente, o pai tem que vir buscar, né? A mãe não pode impedir, mas também levar e pegar, só no caso de uma bebê, que você mesmo tem uma boa relação, você faz questão de ir à casa do ex-marido, leva o bebê, vai conhecer a avó, vai estar convivendo com a avó, você vai e traz. Aí é outra realidade. Mas, em tese, quem vai pegar é que tem que custear as despesas. As despesas também, Fê, do final de semana, da saída, do cinema. Vou deixar uma pergunta pra você, que é pergunta de telespectador, que ainda hoje volta aqui, viu? Ela quer saber o seguinte, quando a criança não quer ir, o genitor é obrigado a levar... A pessoa quer levar a força e a criança não quer ir. Como é que age nessa situação? Quarta resposta para daqui a pouquinho. Ainda hoje a gente volta aqui falando sobre o direito de visitas para pais separados.